Olá a todos, hoje vamos falar aqui do Manchester United e Newcastle. Para amanhã, vai ser o Boxing Day, o único jogo amanhã da Liga Inglesa que vai, neste caso, decorrer. Vão duas equipas defrontarem-se. Tem estado, pá, neste caso, Newcastle tem estado melhor claramente com o Manchester United, para além de estar, neste caso, para além deste caso estar a fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões. Ah, na Liga Inglesa, pronto, podia estar um bocadinho melhor, mas também não está assim tão mal. Onde é em primeiro lugar, é verdade que eles foram às Champions da época passada, qualificaram-se para a Champions na época passada, mas também estamos no início de campeonato e obviamente o Newcastle tem um plantel incrível. Eu acredito que ainda vão dar, ainda vai, vai correr muita tinta durante esta época para o Newcastle. Acho que ainda podem claramente dar a volta a esta situação. E obviamente, mesmo que não tenham ganho alguns jogos, e neste caso esteja em 11º lugar, nota-se que a equipa joga bem. Nota-se que a equipa já podia ter tido alguns resultados melhores, por exemplo, com o Chelsea acho que não merecia empatar, acho que o Newcastle merecia ganhar. Apesar do Chelsea ter estado melhor na segunda parte, acho que o Newcastle não assim, globalmente acho que foi melhor que o Chelsea, portanto, e acho que merecia ganhar. Neste caso, depois temos do outro lado a equipa do Manchester United que mesmo sem Europa, mesmo sem Liga dos Campeões, sem Liga dos Campeões, sem Liga Europa, mesmo sem também Conference League, porventura, né? Pronto, que se calhar o nível deles neste momento é Conference League. Podemos ver que está em sétimo lugar. E acho que, e neste caso, o Ruben Amorim claramente não está a fazer um bom trabalho no Manchester United. Esperava-se muito mais da equipa do Ruben Amorim. Uma equipa que, pronto, obviamente, quer dizer, jogar a Liga dos Campeões e jogar Premier League ao mesmo tempo, realmente é uma diferença enorme. Claro que tu consegues motivar mais os jogadores estando na Liga dos Campeões e na Premier League ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também tens mais tempo de descanso e mais preparação de jogo. E obviamente que isso faz uma diferença absurda. E mesmo assim, Ruben Amorim não está-se a dar bem na equipa do Manchester United. Esta época, mais uma vez, para além do ano passado ter ficado quase nos gastos de descida da Premier League, hum, este ano também não está muito bem. E como podemos ver, pronto, os outros prováveis vão ser estes. Nada de muito diferente, pronto, neste caso, a United, ainda por cima agora sem Bruno Fernandes, claramente o melhor jogador da equipa. Acho que a equipa, a coisa vai ser ainda mais difícil para o Ruben Amorim nos próximos tempos e obviamente que em janeiro vou ter que se reforçar claramente. Hum, e como podemos ver neste caso, pronto, quem vai em princípio substituir o seu papel vai ser Matheus Cunha, claramente. Ser jogador com mais rasgo, mais criatividade, claramente vai ser esse jogador, não há dúvidas nenhumas. E depois vamos ter um meio campo claramente mais defensivo, porque claramente quer o Ugarte, quer Casemiro são mais defensivos. E neste caso aqui até para o Martínez, se isto for mesmo realidade, um dos jogadores que vai estar no 11, vai ser uma grande surpresa, claramente. No meio campo é uma coisa completamente anormal. Eh, então não costuma jogar. O 11 vai ser normal e neste caso o 11 aqui do Newcastle também. Há ausências, pronto, como podemos ver também, tem aqui algumas ausências. Dan Burn estava a ser dos melhores jogadores da equipa do Newcastle. Trippier também é sempre um jogador claramente confiável. Também está de fora. Botman também é um bom jogador. O Livramento também é claramente um bom jogador. Um, e nem sei se não. E nesse caso também, Nick Pope está incerto, ainda não se sabe, está em dúvida. Vamos ver, claramente é uma grande adição à equipa do Newcastle com um guarda-redes. E acho que se jogar, pode ser uma grande diferença também para a baliza do Newcastle. Depois do lado do United, que está mais problemático, é o Bruno está lesionado, o Kobe Mano dizem que é lesão, mas não parece que seja lesão claramente. Obviamente deve ter a ver com questões, neste caso, eh, como é que se diz, pessoais, né? Neste caso, disciplinares, tendo em conta que o irmão foi mostrar aquela camisola durante o jogo com o Bournemouth, neste caso o Free Kobe Man, obviamente que isso fica muito mal visto e o treinador tem que tomar medidas. E obviamente que o Mano tinha de ficar de fora no último jogo com a Aston Villa e agora também, pelos vistos, vai ficar de fora para este jogo. Depois temos o Mbeumo, Diallo e Mazraoui, que são três jogadores do núcleo duro da equipa do Manchester e foram para cá. Obviamente são baixas também muito importantes. E depois era o Maguire, pronto, que andava mesmo assim minimamente bom. Depois da miséria que ela andava a ser. E neste caso temos dali que o patrão da defesa também está de fora. O Manchester United está cheio de ausência. E cheira-me que este jogo não vai ser nada fácil para a equipa do Manchester United. E acho que o Newcastle
Na minha opinião, acho que vai vencer. Na minha opinião. Hum, e como podemos ver, os últimos, pronto, neste caso até agora, na época, como podemos ver, eh, tem 17 jogos, 17 jogos aqui, cada equipa tem 17. E agora, como podemos ver aqui, cada equipa tem 17 jogos. Também tem gols marcados para o Manchester United. Obviamente que o Manchester United é uma boa equipa ofensivamente, ao contrário, neste caso, defensivamente não é tão forte. Como podemos ver, o Newcastle também tem boas unidades ofensivas, mas não é tão forte ofensivamente, tem 23 gols. Mas como podemos ver aqui, obviamente que defensivamente, aqui sim, o Newcastle é claramente melhor que a equipa do Manchester United. O Manchester United só houve um jogo que não sofreu gols, até que o Wolverhampton sofreu. Portanto, não há muito mais para dizer sobre a equipa do Manchester United a defender, principalmente quando o teu de Ligt na defesa. E depois aqui o Newcastle já tem pelo menos 5 jogos com clean sheet, obviamente que é uma grande diferença. Um, e depois, como podemos ver, os últimos jogos entre Eddie Howe e Ruben Amorim foram a época passada, só notaram-se as duas vezes, mesmo o Amorim ter chegado no decorrer da época, ainda só notaram as duas vezes. Como podemos ver, 4-1 para o Newcastle, foi um amasso, claramente. Mesmo com a equipa do United já supostamente focada na Liga Europa, entre aspas, epá, isso é um resultado muito mau. E depois o outro ainda não havia cá essa história de foco na Liga Europa. 2-0 para o Newcastle, limpinho, ainda com Isaac, ainda a marcar um golinho. Portanto, acho que vamos ver como é que vai correr para Roma Amorim. Mais um jogo. E como podemos ver, para mim, no meu caso, um dos melhores jogadores para a Fantasy destas duas equipas, claramente. Matheus Cunha, está a ser o jogador, ainda por cima sem Bruno Fernandes agora, vai ser claramente o elemento mais criativo da equipa. E depois do outro lado, temos uma série deles, como por exemplo o Voltemade, que teve uma má fase, mas agora já está a marcar golos outra vez, fez um bis agora com o Chelsea. Anthony Gordon, claramente. Bruno Guimarães também sempre uma boa escolha. Um, Depois temos também o Tiago, também às vezes marca gols de cabeça em bolas paradas. E neste caso. E neste caso pode jogar Nick Pope, pode jogar. Pode ser também uma boa aquisição, apesar da dúvida em que ele está. eh, Pode ser uma boa escolha, se neste caso ele jogar. Portanto, estas são as minhas previsões e as minhas escolhas de jogadores que poderão ser úteis para esta Game Week 18 para a Fantasy.